Olá pessoal, meu nome é Natália Souza, faço parte do PET Biologia da UFVJM e a nossa aula hoje vai ser sobre o processo de especiação. Então, para começar, o que é uma espécie? É um grupo de populações cujos membros têm potencial de acasalar entre si, produzindo descendentes viáveis e férteis. Porém, o grupo não tem capacidade de produzir descendentes saudáveis com membros de outros grupos. Assim, os membros de uma espécie biológica são agrupados por serem compatíveis reprodutivamente. Mas o que é a especiação? É o processo de formação de novas espécies, que ocorre a partir de uma espécie ancestral. A especiação pode ocorrer com ou sem um isolamento geográfico, e existem dois tipos de especiação: a especiação alopátrica, que ocorre em lugares diferentes, e a simpátricas, que é no mesmo lugar. A especiação alopátrica ocorre quando uma população é separada em dois ou mais grupos pelo isolamento geográfico, e assim se formam novas espécies. Isolamentos geográficos são barreiras que se formam entre os grupos, como um rio que corta uma planície, uma cadeia de montanhas, entre vários outros tipos de isolamento. E o que é a diversificação gênica? São mudanças dos conjuntos de genes das subpopulações que foram isoladas. São causadas por dois fatores, ou por mutações ou por seleção natural, em que os mais fortes sobrevivem. Após um longo período de isolamento, as subpopulações se diferenciam tanto que perdem a capacidade de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, tornando assim reprodutivamente isoladas. Quando acontece o isolamento reprodutivo, os grupos são considerados espécies distintas. Existem diferentes tipos de mecanismos de isolamento reprodutivo, como os mecanismos pré-zigóticos, que impedem o encontro dos gametas ou dos casais. Assim, não há nem fecundação e nem acasalamento. Há 5 tipos de mecanismos pré-zigóticos, como o isolamento comportamental, o mecânico, o gamético, o de habitat e o estacional. Outro mecanismo é o pós-zigótico, que ocorre em etapas posteriores à fecundação, impedindo assim o desenvolvimento do embrião ou provocando a esterilidade dos descendentes. Há 2 tipos desse mecanismo: a inviabilidade do híbrido e a esterilidade do híbrido. Agora vamos falar um pouco sobre a especiação simpátrica, que é a especiação que ocorre em populações que vivem na mesma área geográfica. Pode ocorrer se o fluxo gênico for reduzido por fatores como poliploidia, diferenciação de habitat e seleção natural. A poliploidia pode acontecer quando são produzidos gametas diploide. Se esses gametas se fecundarem a outros gametas diploide, forma-se um indivíduo tetraploide, comum em plantas com flores, e muitas vezes essas plantas são mais resistentes e produtivas do que as plantas diploides. Essas plantas são um híbrido estéril, pois possuem um número ímpar de cromossomos, e isso impede que os gametas sejam formados. Um exemplo de planta triploide é a laranja da Bahia. Ela não produz gametas nem sementes e se propaga assexuadamente por enxertos. Com isso, as plantas tetraploides ficam isoladas reprodutivamente da planta original diploide e só formam descendentes férteis com outras plantas tetraploides. E é isso, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e obrigada por assistir até aqui.